Estudo Salmos aleatórios, Salmo 119, do verso 121 a 128, parte 16, letra Aim. Fiz juízo e justiça, não me entregue aos meus opressores. Fica por fiador por teu servo para o bem. Não deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram por tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e aborreço toda falsa vereda. Quando o salmista diz que fez juízo e justiça, na ótica da época que era observar e cumprir as ordenanças de ordem corretiva e punitiva, certo é que nesse serviço era serviço do próprio Deus, onde haviam os juízes, profetas e demais servos, que aplicavam segundo o entendimento que tinham do propósito da lei, conforme a aplicação de certas virtudes e princípios divinos, onde os sacerdotes eram os orientadores abaixo de Deus, pela própria orientação do Senhor. Então, ele considerava que diante dos outros era também devedor, já necessitava da glória de Deus e que estava também nesta análise divina que era para conserto, havendo arrependimento. Que na época a palavra de Deus mais usava era: volte-se, busquem e convertei-vos, como essa ideia de arrependimento. O salmista procurava aplicar o direcionamento de Deus em relação ao próximo, segundo essas virtudes e princípios, já que conheciam o que os profetas e a lei dizia acerca da forma como analisavam os casos entre si, como aplicavam a correção, que geralmente era sem considerar estes preceitos de Deus segundo o entendimento correto. Isaías 69:6. Fica por fiador por teu servo para o bem. Desde Abraão, que intercedeu em alguns casos familiares e parentais, a aplicação da justiça. Moisés oficialmente foi entregue à lei, à legislação e funções administrativas, de forma que da parte de Deus o análise perfeito e juízo procedia de Deus, pois a aplicação por parte do homem não era certeira a todo tempo. O fiador é a terceira parte que assume ou recebe a responsabilidade legal de quitar uma dívida ou cumprir uma obrigação, como um aluguel, caso o devedor principal não o faça. Ele ofereceu o próprio patrimônio como garantia ao credor. O salmista clamou para que Deus fosse seu fiador, profeticamente por entendimento das Escrituras, pois somente Deus poderia assumir de forma perfeita e efetiva a dívida entre as partes que, indiretamente ou diretamente, nos juízos humanos e no caminhar com o próprio Deus, aconteciam os dilemas. O Senhor, através da lei entregue a Moisés, mostrava a necessidade de um Salvador, libertador, que o salmista entendeu corretamente e acabou por ficar evidente que tudo isso funcionou dentro do projeto de salvação em Cristo Jesus no futuro, quando quando ele viesse encarnasse em forma de homem. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Nesta frase, a palavra desfalecer é morrer fisicamente, já que Jesus
não veio em sua época. O Senhor é a nossa justiça, pois restabelecerá a paz no homem, salvação e segurança. Do hebraico original, Yahvé Tissikenu, o Senhor, justiça em nosso lugar. Jeremias 23:6 e 33:16. Buscar o bem em Deus ou na origem foi a escolha do salmista. Use com teu servo segundo a tua benignidade, para que ele conhecesse a Deus pela palavra do Senhor. Ele pede inteligência a Deus, já que não podia confiar na que era da sua própria natureza. Provérbios 3, 5 e 6. Para entender os teus testemunhos, ou seja, para que acate o que o Senhor fale ou sabe melhor que o próprio homem de si mesmo. Quando o homem crente que busca e procura entender a Deus em seus processos, já está apto para a operação de Deus, já que busca conhecer a Deus pela palavra de Deus, onde a oração é a ferramenta de petição da orientação divina. Ele cita o termo quebrantar a lei, para aqueles que procuravam aplicar a palavra de Deus e experimentar erros e acertos, e em Cristo têm a oportunidade de amadurecer e crescer espiritualmente. Por isso, amar os mandamentos de Deus, já que não compra o entendimento, nem a experiência prática própria do caminhar com Deus, não se compra. E está acima do valor do ouro e do ouro depurado. Por isso o salmista considerava e valorava acima de todas as coisas, e sabe que é o caminho reto pelos resultados maravilhosos que encontra na verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, essas experiências maravilhosas que os salmistas tinham na sua adoração e na sua intimidade com Deus são grandiosas demais para nós. São exemplos e modelos para a nossa vida em Cristo Jesus. Devemos entender estas mensagens como mais valiosas do que ouro, mais valiosas do que qualquer riqueza e qualquer bem que se possa ter. Que Deus abençoe a todos poderosamente em o nome de Jesus. Amém.